Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia Grilli, psicóloga, psicodramatista, estudiosa das pessoas altamente sensíveis. No vídeo de hoje, eu tenho um tema muito especial e que eu, pelo menos, estou muito apaixonada de estudá-lo e eu gostaria de compartilhar com você e ver se a gente encontra aí alguma ressonância. Bom, eu essa semana escrevi um texto lá no meu blog. Se você não sabia, eu tenho um site e eu tenho um blog, que é onde eu coloco as versões completas das reflexões que eu trago aqui para vocês, tá? Então aqui embaixo sempre vai ter o link do texto que inspirou esse vídeo aqui para vocês, tá bom? E o vídeo que eu coloco no YouTube é o mesmo que eu coloco no IGTV por uma questão de facilidade, não é mesmo? Bom, recado dado, eu queria começar a introduzir a temática da liderança aqui com vocês, tá? Lembrando que ser um líder não é sinônimo de ser chefe. Então, a temática da liderança sensível, ela é importante para você, mesmo que você seja funcionário hoje. Você precisa entender o que significa fazer uma liderança sensível. Essa temática, ela é muito em voga nesse momento que a gente está vivendo, pós-apocalipse mundial, né? Na verdade, a gente ainda está no meio do apocalipse mundial e a gente está só com uma sensação de que as coisas já melhoraram porque a vacina veio, o que é incrível. Mas se a gente for parar para pensar, ainda tem muito a ser feito. Pessoas ainda estão passando fome, a gente ainda vai ter muitos aumentos, né? A conta da pandemia ainda vai chegar. E eu não estou aqui para te assustar, eu só queria que você pensasse que a gente precisa compreender que as pessoas estão em sofrimento. E elas estão em sofrimento por vários motivos. Elas estão em sofrimento porque a vida delas está de cabeça para baixo e elas não estão acostumadas com essas mudanças. Elas estão em sofrimento porque o Big Brother está assim ou está assado. Elas estão em sofrimento porque o Congresso está assim ou está assado. Fora todas as questões da sua vida individual que com certeza não devem estar assim tão simples, né? Mas o que a liderança sensível tem a ver com isso? Bom, se a gente for pensar na história da humanidade, todas as pessoas que estiveram no poder e ocuparam cargos de liderança, elas tinham mais ou menos um jeitinho de fazer. E basicamente aquele jeitinho meio, desculpa a palavra, meio escroto, de passar por cima dos outros, tentando mostrar quem pode mais. É só você assistir qualquer filme de guerra antigo que você vai ver. Tem sempre um cara, geralmente um cara muito rico, que quer continuar muito rico, e ele vai lá e quer matar as pessoas para continuar muito rico. E essa é a ideia de líder que a humanidade carrega, né, enquanto, enfim, até hoje. Se a gente for ver, se você gosta de empreender, já deve ter ouvido falar daquele livro, A Arte da Guerra, que inspira as estratégias de empreendedorismo e crescimento até hoje. Bom, eu vou trazer hoje uma alternativa para você que pensa diferente e que acha que dá para ser melhor que isso, entende? Então, vamos entender. A gente está vivendo um momento do mundo que a gente precisa compreender que não dá mais para continuar com esse pensamento de criança, de guerrinha, vou lá matar todo mundo. Não faz mais sentido, não faz, não tem lógica. A gente está vendo, ainda mais em situações como o Covid-19, que ou a humanidade se conecta, se reúne, pensa em criar soluções de maneira compartilhada, seja para ganhar riqueza, seja para explorar novas possibilidades, mas principalmente para a gente melhorar enquanto humanidade. E essa é uma das perspectivas da liderança sensível. Nós, pessoas altamente sensíveis, temos esse potencial de liderança que dá espaço para a existência do outro. A nossa sensibilidade é capaz de aceitar o outro como ele é. E isso é algo que precisa ser ensinado. Como nós somos minoria, como eu falei há 2 vídeos atrás, se você não assistiu, procura na lista dos últimos vídeos, né? A definição das pessoas altamente sensíveis. E você vai compreender que nós somos de 15 a 20% da população mundial. Então, tem aí na base de uns 85, né, por cento que não tem essa sensibilidade ou que tem graus menores de sensibilidade. E por que essa sensibilidade é importante? Porque agora, ou você desenvolve uma coisa chamada empatia, ou melhor que a empatia, né? Você se coloca numa perspectiva de alteridade, de respeitar o outro como ele é, de respeitar as pessoas como elas são, entender que elas são pessoas. E elas são pessoas antes de serem seus funcionários, elas são pessoas antes de ser seu filho, elas são pessoas antes de ser seu marido, elas são pessoas antes de ser o seu cliente.
É começar a lembrar que ser pessoa, ser gente, tem um significado que é aquilo que nos conecta enquanto humanidade. Entende? Todo mundo é gente. E todo mundo precisa de todo mundo. Isso não é papo furado de psicóloga que vai te lelê da praia, não. Essa é uma perspectiva que os grandes líderes da humanidade já entenderam. Porque o planeta está quase para explodir. Só que o planeta sobrevive sem a gente, mas a gente não sobrevive sem o planeta. Calma, calma, calma. Se você não entender meu raciocínio, eu vou voltar para você entender. Então, se antes a liderança do mundo era daqueles caras que querem, na base da guerrinha, conquistar poder achando que estão jogando um grande war, né? Aquele jogo de tabuleiro. Hoje em dia, a gente entende, e economistas estão dizendo isso, que o planeta precisa de um respiro. Você está vendo, a poluição já está em níveis absurdos no mundo inteiro. A gente já produz muito mais lixo do que a gente é capaz de resolver esse problema, né? A gente precisa resolver uma série de excessos que a humanidade foi construindo ao longo do tempo. Hoje em dia, para você ter uma noção, a gente já está sofrendo de uma coisa inédita, que é excesso de conhecimento. Aliás, excesso de informação, porque conhecimento falta para as pessoas. Para quem não sabe, informação são ideias soltas. Conhecimento é quando você conecta essas ideias com uma lógica, com uma fundamentação. E esse pensamento de conhecer as coisas está faltando. Você é o tempo todo exposto no seu dia a dia a 1 milhão de informações. Mas muitas vezes não consegue compreender como que essas informações podem afetar efetivamente o seu dia a dia, te ensinando coisas ou atrapalhando a sua rotina, enfim. A pandemia mostrou pra gente que somos frágeis. Não somos essa fortaleza toda. E alguns estão mais fragilizados que os outros. Então, a liderança sensível se mostra uma saída relevante, cuidadosa, para você pensar em maneiras da gente reestruturar esse planeta que a gente está vivendo. Bom, os místicos vão dizer que a gente entrou na era de Aquário. Isso significaria um momento da humanidade em que todas as ideias antiquadas de guerras, de lutas, de briguinhas de poder começariam a ficar para trás. E eu realmente acredito que a gente possa fazer isso acontecer, quase que como uma profecia. E somos nós, pessoas sensíveis, que vamos puxar a fila, porque é a gente que tem a sensibilidade necessária, a capacidade de compreender que é possível sim viver um mundo sem competição, que dá sim para viver um mundo compartilhando. E aí quando a gente pensa nas novas economias, quando a gente pensa nas lógicas de criação de negócios com propósito, quando a gente pensa numa perspectiva de que cada pessoa tem uma função no mundo, sim, e não de uma maneira idílica ou meio bobinha. Não, todo mundo é necessário. Muitas vezes você só não tem clareza qual é a sua função no momento. Mas eu tenho certeza que se você começar a aprender, a ter sensibilidade, você vai começar a descobrir coisas incríveis. Ter sensibilidade não é só, no nosso caso, na questão do processamento mais rápido cerebral das coisas, né? O nosso limiar é mais frágil, mas a gente também desenvolve uma capacidade de se conectar com as histórias, com as energias, enfim, com a realidade do outro. E isso dá para aprender, é treinável. Inclusive, existem maneiras de aprender a ter empatia, aprender a escutar, aprender a investigar, aprender a ouvir e não só ficar esperando o outro falar para você enfiar no meio a sua ideia. Tá vendo o tanto de coisa que dá para fazer? Um líder sensível é a única saída que a gente tem, porque ele vai puxar a fila desse aprendizado, para que outras pessoas possam ser mais pessoas. E é disso que a gente está precisando, essa reconexão com aquilo que é humano, com aquilo que nos conecta. E mesmo que existam vários ideais de humanidade, não importa. A gente tem um objetivo em comum, que é fazer com que a nossa espécie continue existindo no planeta. Eu acho que essa sensação precisa estar muito clara. A nossa vida é muito importante e ela está por um fio. E como somos muitos, é preciso sim lideranças, pessoas engajadas,
que se importam. E essas lideranças podem estar no contexto espiritual, pensando aí em padres, pastores, etc. Pode estar, sim, num contexto educacional, pensando em professores, gente que desenvolve outras pessoas de várias formas. Pode estar num contexto da saúde, psicólogos, médicos, enfim. Pode estar dentro da sua casa, como mãe, como pai, como irmão mais velho, como amigo. Entende? A liderança é esse lugar de permitir que o outro seja cada vez mais ele mesmo, aguentando o tranco da dificuldade que ele vai ter. E respirando fundo, trazendo tranquilidade, segurança e, se for o caso, método. E é aí que eu queria chegar. Se você viu esse vídeo, se identificou com isso, eu gostaria de compreender maneiras de se conectar com essa sua realidade. Se você sente que isso tudo que eu te falei faz muito sentido para você, mas você não sabe operacionalizar, eu faço um convite para você. Fica de olho nas minhas outras redes sociais. Eu tenho um convite para você. Primeiro, para descobrir se você é uma pessoa altamente sensível. E caso seja, vamos conversar e conhecer outras pessoas, entender como é a vivência delas. E quem sabe, criar um plano, desenvolvendo maneiras, não importa quem você seja, não importa onde você atue, de fazer a sua essência servir as pessoas de uma maneira cada vez mais propositiva, que você se sinta cada vez mais feliz fazendo o que você faz e que com certeza todos nós ganhemos um pouquinho com tudo isso que você tem para oferecer.